Então, gente, como eu já ensinei pra vocês a casinha num videozinho mais curto, tá? Quem quiser olhar, vai lá nos vídeos curtos e procura que tem essa casinha lá. Rapidinho, 3 minutinhos, 4, 5, vocês fazem essa casinha. Agora a gente vai aprender a fazer a bonequinha, tá? Eu vou fazer ela numa versão um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior que essa aqui, porque eu vou estar usando ela em um quadrinho, tá? Quadrinho diferente, quadrinho MDF. As cores, como sempre, você escolhe a cor que você acha melhor. Eu vou estar usando, acho que verde, não sei, tá? E a bonequinha eu vou fazer ela com a pele moreninha, pra fazer um pouco diferente dessas. Bora começar? E pra fazer a cabecinha, eu vou estar usando um tomzinho de pele morena. Pra cabeça, gente, eu não vou estar medindo, tá? Não vou estar medindo. Eu vou fazer o tamanho proporcional ao quadrinho que eu vou fazer. Então, para uma porção do quadro da cabecinha maior, eu vou tirar metade para a cabeça menor, tá? Simples assim, só isso. Por quê? Porque a cabecinha, gente, não é uma cabecinha 3D, não, é uma cabecinha achatadinha. Como é uma cabeça achatadinha, vai pouca massa. E o restante dessa massa eu vou guardar para fazer os bracinhos, tá? E aí, para fazer as cabecinhas, eu vou fazer bolinhas, tá? Fiz uma maior e vou fazer outra menorzinha. E vou achatar. Simples assim. Vou pegar a minha basezinha acrílica, ou você pode estar... você pode estar usando aí um rolinho para amassar. E a minha cabecinha eu vou deixar assim, que é a da mamãe. E aqui é da filhinha, tá? Vou achatar mesmo um pouquinho a da filha, que ela ficou pronto. Tá bom? Seria isso daqui. E vou fazer assim, bem redondinho. Vou deixar aqui bem redondinha as duas. E vou deixar secar um pouquinho. Eu já posso juntar, tá? Eu já posso deixar assim, juntinha as duas. E pra colocar o pescocinho, gente, eu vou estar usando um pedacinho de massa bem pequeno. Fiz um buraquinho, abri aqui e eu vou estar pondo um pouquinho de cola. Nem teria necessidade, porque a minha massa tá bem molinha, tá? Vou até tirar aqui o excesso que eu coloquei demais. Demais. Pronto. Olha aí. Pouquinho a cola. Pro pescocinho eu vou estar fazendo o mesmo processo da cabecinha. Parte maior pra mãe e a menorzinha pra filha, tá? Vou fazer só um rolinho. Bem tiquitinho, tá? Eu gosto de fazer o pescoço compridinho. E também vou dar aquela achatadinha. E vou encaixar na cabecinha da mamãe. Que vai ficar assim, vou fazer a mesma coisa no corpinho da menina. E depois de deixar o pescocinho colar aqui, eu vou deixar ele um pouquinho ressecando, tá? E a roupa, fazer a roupinha verde. A gente vai fazer uma bolinha. Vocês veem que a base de tudo é a bolinha ou o rolinho, né? Mas aqui eu vou fazer só uma bolinha sem forma nenhuma, ó, nem uma bolinha perfeita. Vou achatar. E agora eu vou dar o formato da roupinha. Aqui. Tá? E é só isso. A gente vai vir aqui e vai colar, tá bom? Então, gente, olha, fiz o mesmo formatozinho dos dois. E eu vou só encaixar aqui, tá? Aqui e aqui. E pra trabalhar o resto, a gente vai deixar a peça ressecar um pouco, tá bom?
Então, gente, eu fiz alguns cachinhos, tá? Simples, só fiz o rolinho. Fiz o rolinho, dei uma enroladinha aqui pra fazer tipo um caracolzinho, tá? Eu já deixei a cola passada na minha pecinha e eu vou só encaixando aqui, ó, os cachinhos, tá? Eu vou colocar ao redor da cabecinha dela, porque como eu falei, essa eu queria cacheadinha. E assim a gente vai dar toda a volta do cabelinho dessa mamãe cacheada, tá? E da meninazinha também. Já fiz e deixei prontinho. E a gente vai tá colocando mesma coisa, gente, em toda a volta, tá? Como eu já deixei a cola passada, o que que eu faço? Eu deixo a cola passadinha e deixo ela dar uma leve ressecadinha, tá? Não muito, porque senão a cola seca de verdade. E eu venho e vou colocando aqui. Os cachinhos da menina, eu fiz um pouco menor, tá bom? Aliás, eu fiz bem menor. Que a gente vai colocando aqui, toda a volta do cabelinho delas. Se você achar por bem, você pode estar colocando uma franjinha, tá? Vou dar aqui só o exemplo para vocês. Você pode estar colocando uma franjinha assim, ou próprio cacheadinho, tá? Só assim. Somente assim, só pra dar... não caia, filha. E assim ela vai ficar, tá? Soltou, porque eu peguei, né? E só. Bora lá. Bom, eu fiz o bracinho aqui da menina, mas eu vou fazer o da mamãe pra vocês verem, tá? Fiz o bracinho e fiz a blusinha dela, a manguinha da blusa. E a gente vai só encaixar aqui. Fazer o da mamãe aqui pra vocês verem, tá? É um bracinho comum, gente, simples, simples, simples. Só o rolinho. Somente um rolinho a gente vai fazer, tá? Rolinho. Do rolinho, eu vou deixar... Vou tirar aqui um pouco. Dou uma achatadinha aqui. Você sabe aquela mãozinha simples, simples, que quando a gente tá aprendendo a fazer biscuit, a gente faz, né? Eu gosto muito de usar nesse estilo de bonequinha, tá? Venho aqui, abro o dedinho. Só, sabe, parece mãozinha de boneca de pano, né? Eu vou vir aqui e vou encaixar aqui, tá? Vou encaixar bem aqui. Passar uma colinha, porque apesar da peça úmida, eu não vou arriscar que ela solte, tá? A manga da blusa, a gente vai fazer só uma bolinha. Uma bolinha. Eu faço a bolinha e dou aquela velha achatadinha, né? Vejo qual o lado que eu quero. Eu vou fazer deste lado. Fazer umas marquinhas, tá? Bem sutis. E vou vir aqui, vou somente colar aqui em cima. Passa cola, né? Vou dar uma coladinha aqui, tá? Ó. E ela vai ficar assim. Encaixa bem, tá? Pra não soltar. Na mamãe, eu tenho um lacinho não, gente.
uma florzinha pronta já, que é a que eu vou colocar. Por quê? Eu tenho várias, eu sempre deixo prontas e eu venho e olho aqui, eu acho que fica melhor. Não sei vocês, mas eu acho que a lilás vai ficar bem apagada. Apesar de que também fica bonita, mas eu ainda prefiro colocar essa, tá? Procura aqui o lado que eu vou querer colocar e coloco a minha florzinha, tá bom? Passar a colinha aqui e encaixo aqui. Tipo isso. E pra menina, a gente vai fazer o lacinho. Fazer um lacinho. Posso estar usando o lacinho de outra cor ou posso estar usando o verde. Nessas daqui, gente, eu coloquei combinando com a roupinha, tá? Então, pra não fugir o padrão, eu vou fazer da mesma maneira. Laço. Um lacinho. Se quiser, também pode pôr uma florzinha, tá, gente? Não tem problema, não. Laço é aquele velho lacinho que eu faço. Simples, né? Venho aqui. Apertadinho aqui no meio. E do outro lado. E vou montando o meu lacinho. Eu tenho forminha, gente, e molde de lacinho, mas eu nunca lembro de usar. Porque depois que eu aprendi a fazer lacinho só assim, principalmente se não for peça em quantidade, aí eu não uso não. Agora, se for peça em quantidade, eu uso. Pra não ficar um lacinho diferente do outro, tá? É importante, na verdade, que eu faça as minhas peças padronizadas quando for fazer em quantidade. Vou pegar o lacinho e colocar aqui, tá? E vocês viram como é uma pecinha super de boa de fazer, tá? Agora a gente vai fazer o rostinho e os detalhes, somente. Então, gente, eu vou fazer um rostinho, não muito... Um rostinho desenhadinho só, tá? Sabe quando a gente faz desenho? Gente, eu tô sem pincel fininho, mas dá pra entender aqui o que eu quero fazer, né? Ó, só um risquinho. A minha caneta permanente sumiu. Quando eu faço esse estilo, eu faço com a caneta permanente. Mas eu não sei onde ela tá. Então, vou fazer de tinta mesmo. O problema é que eu tô sem pincel também. Tô sem pincel também. Pincel de filete pra fazer a boquinha e o olhinho, tá? Mesma coisa aqui. Só um risquinho. Só pra gente mostrar como que é. Vou levantar aqui um pouquinho pra fazer o olho. Da mamãe. Tá? E agora o da menina. Pensei numa pecinha simples de fazer. Muito, 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 muito simples. E agora eu vou voltar aqui o lacinho pro canto. Vai ajeitando, gente, onde tiver que ajeitar. Agora a gente vai fazer aqui uma bochechinha, tá? Uma bochechinha de leve. Um pouquinho de pozinho rosa. Nossa, botei demais. Muito, gente, olha isso. Mas eu tiro. Seca bem, tá? Não precisa ter excesso de pó. Ai, borrei, mas eu limpo.
Por isso que é importante trabalhar com a peça seca. Mas eu quero mostrar pra vocês, então eu vou dar uma limpadinha aqui, gente, tá? Pronto, meninas, então, eu tinha dado uma borradinha aqui, ó, mas eu já dei uma limpada, tá? E agora eu vou pegar e vou iluminar a nossa peça, tá? Vou colocar uma pintinha aqui, outra aqui, na mamãe, e também na menina, tá? A gente chama aqui de pontinhos de iluminação, né, gente? O branco, ele dá uma iluminada na peça. E sombreamento também. Mas como essa é uma peça bem simples, eu não vou não vou sombrear ela, gente. Eu vou deixar ela da maneira que ela tá bom? Ela vai ser bem uma peça sutil. Ela vai para um quadrinho ainda. E o quadrinho eu vou pintar com um verdinho mais claro as bordas, a moldura. E a parte de dentro num tomzinho claro, tá bom? E é isso. Essa é a ideia que eu tenho pra vocês hoje, tá? Vocês podem estar usando assim. Já essa daqui eu vou estar usando como imã. E essa daqui vai para um quadrinho, uma moldura pequena, não é moldura grande, simples. E ela vai com o nome da mamãe e da filha, tá? Em cima e embaixo. Então, assim, gente, é uma peça simples, fácil de fazer, com pouquinho material, mas que fica muito fofinha e que dá legal para vender, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz essa pecinha aqui, ela eu fiz de coração, super fácil, de fácil entendimento e boa para vender. Então, fiquem com Deus e até a próxima.